Foco imparável, treine a sua mente como um gênio. Andrew Carnegie. Existe uma habilidade que separa pessoas comuns de pessoas extraordinárias. Não é talento. Não é sorte. Não é inteligência acima da média. É foco sustentado. Andrew Carnegie percebeu isso observando homens brilhantes fracassarem e homens comuns construírem impérios. A diferença? Uns tinham capacidade. Outros tinham direção mantida. Porque a mente humana é poderosa. Mas sem foco, ela se espalha. E mente espalhada não constrói nada grande. Carnegie dizia que o maior desperdício da humanidade não é falta de oportunidade. É energia mental dispersa. A maioria das pessoas vive assim. Item começa uma coisa. Item para no meio. Item se distrai com outra. Item muda de plano. Item volta atrás. Item se compara. Item perde tempo reagindo. E no final do ano, se sente ocupada. Mas não transformada. O problema não é falta de esforço. É falta de concentração dirigida por tempo suficiente. O que é foco imparável? Não é apenas prestar atenção. É a capacidade de manter a mente apontada para um objetivo, mesmo quando item não há resultado visível. Item surgem distrações. Item o mundo puxa sua atenção. Item a motivação cai. Item o cansaço aparece. Foco imparável é quando sua mente não negocia com distração. Carnegie entendia que gênios não são pessoas com cérebros diferentes. São pessoas que conseguem manter a mente no mesmo ponto tempo suficiente para que algo grande se construa. Sinal de alerta: o maior inimigo do foco não é o barulho externo. É o barulho interno. A mente fala o tempo todo. Olha isso aqui. Você já tentou antes. Isso está demorando. Talvez não seja para você. Descansa um pouco. Depois você volta. Carnegie dizia que a mente indisciplinada age como um rádio sem controle. Você não escolhe a estação. Você apenas escuta o que aparece. Mas gênios fazem o oposto. Eles escolhem o pensamento que alimentam. E isso é treino. Cadeado fechado: o primeiro passo para treinar a mente como um gênio. Eliminar a ilusão da multitarefa. A maioria acredita que fazer muitas coisas ao mesmo tempo é produtividade. Carnegie via isso como fraqueza mental. A mente não se aprofunda quando vive mudando de direção. Ela só raspa a superfície. E superfície não gera excelência. Ele aplicava uma regra simples. Dedo indicador apontando para a direita: enquanto estou nisso, só existe isso. Isso cria profundidade. E profundidade gera domínio. Bem no alvo: foco é uma decisão, não um sentimento. A maioria espera sentir vontade de se concentrar. Mas foco não vem da vontade. Vem da decisão de ignorar o que não constrói. Carnegie treinava a mente para fazer algo poderoso. Não responder a todo estímulo. Notícia aparece: não reage. Mensagem chega: não abandona o que está fazendo. Problema surge: registra, mas não muda de direção no impulso. Ele não deixava o ambiente decidir seu foco. Ele decidia o foco antes do ambiente tentar roubá-lo. Por que pessoas inteligentes falham? Porque inteligência sem foco é desperdício. Carnegie viu homens brilhantes pularem de ideia em ideia. Começavam empolgados. Mudavam rápido. Mas nunca aprofundavam. E a vida recompensava quem aprofundava, não quem começava. Ele dizia: o mundo não recompensa quem tenta muitas coisas. Recompensa quem faz uma coisa até se tornar impossível de ignorar. Fogo: o momento em que o foco começa a doer. Aqui está a parte que quase ninguém fala. Treinar foco não é confortável. Depois de alguns minutos, a mente quer fugir. Quer distração. Quer novidade. Quer alívio. Porque o cérebro foi treinado por anos a buscar estímulo rápido. Mas Carnegie entendia. Dedo indicador apontando para a direita: desconforto mental é sinal de construção mental. Quando a mente quer escapar, você está fortalecendo o músculo do foco. A maioria para nesse ponto. O gênio continua. Foco imparável transforma sua identidade.
Depois de semanas treinando concentração, algo muda. Você não é mais alguém que se distrai com tudo. Você vira alguém que item termina o que começa. Item se aprofunda. Item mantém direção. Item ignora ruído. Item constrói com constância. E o mundo percebe. Porque pessoas focadas transmitem presença. Não parecem agitadas. Parecem centradas. E isso gera confiança. Confiança gera responsabilidade. Responsabilidade gera crescimento. Engrenagem. Um método prático de Carnegie para treinar foco. Ele fazia 3 coisas que parecem simples, mas mudam tudo. Tecla 1. Começar o dia com a tarefa mais difícil. A mente fica mais forte quando enfrenta resistência cedo. Tecla 2. Trabalhar em blocos sem interrupção. Nada de alternar tarefas o tempo todo. Tecla 3. Finalizar o que começou. Foco cresce quando a mente aprende que você não abandona. Quando você começa a se concentrar, a mente tenta escapar. Isso é automático. Você decide focar. Senta para fazer o que realmente importa. E de repente, item dá vontade de olhar o celular. Item você lembra de algo urgente. Item começa a pensar em outra tarefa. Item sente cansaço mental. Item fica inquieto. Item quer levantar. A maioria interpreta isso como: hoje não estou bem. Minha cabeça não está boa. Preciso de uma pausa. Carnegie interpretava diferente. Dedo indicador apontando para a direita. Isso é o momento exato em que seu foco está sendo treinado. A mente está acostumada a estímulo constante. Quando você a coloca em concentração profunda, ela reage como alguém tirado da zona de conforto. Ela cria distração para fugir. Sinal de alerta. A mente usa desculpas inteligentes. Ela não diz: vou sabotar você. Ela diz: só uma pausa. Depois você volta. Isso também é importante. Você merece relaxar. Carnegie chamava isso de resistência disfarçada de lógica. A mente quer o caminho mais fácil. Mas foco vive no caminho difícil e repetido. Cadeado fechado. O segredo dos gênios: ficar mais um pouco. Quando a mente quer sair, a maioria sai. O gênio faz o oposto. Ele fica mais um pouco. Só isso. Não força horas absurdas. Mas não obedece o primeiro impulso de fuga. Esse é mais um pouco constrói resistência mental. E resistência mental constrói foco imparável. Carnegie dizia que grandes obras não são feitas por explosões de energia. São feitas por quem permanece quando a mente quer fugir. Bem no alvo. O foco não é natural, é treinado. A maioria acha que pessoas focadas nasceram assim. Mas Carnegie observou que concentração é construída como força física. No começo dói. A mente se agita. Quer parar. Mas com repetição, o que era difícil vira natural. Depois de semanas, algo muda. Você entra em concentração mais rápido. Sua mente briga menos. A distração perde força. Isso é mente condicionada. A mente treinada funciona diferente. Pessoas comuns pensam, distraem. Tentam, mudam. Começam, abandonam. Mentes treinadas pensam, continuam. Sentem desconforto, permanecem. Têm vontade de parar, seguem. Isso cria profundidade. E profundidade cria domínio. Carnegie dizia que mediocridade nasce de atenção fragmentada. Excelência nasce de atenção sustentada. Fogo. O momento decisivo do foco. Existe um ponto em qualquer tarefa importante em que você sente vontade de parar. Esse é o ponto onde a maioria abandona. Mas é também o ponto onde crescimento acontece. Se você para, reforça o padrão antigo. Se você continua, constrói um novo padrão mental. Carnegie treinava a mente para ignorar o impulso de desistência. Ele dizia: a mente aprende quem manda por repetição de comando. Foco imparável muda sua identidade. Depois de tempo suficiente treinando o foco, você deixa de ser alguém que tenta se concentrar e se torna alguém que se concentra.
Isso é identidade. E identidade sustenta resultado quando motivação falha. Você não precisa lutar tanto para focar. Você simplesmente entra no estado. E esse estado muda sua vida. Porque pessoas focadas. Item aprendem mais rápido. Item resolvem problemas melhor. Item produzem mais. Item constroem coisas maiores. Item se tornam referência. Alta tensão. O mundo começa a responder ao seu foco. Carnegie percebeu algo poderoso. Quando alguém desenvolve foco imparável, sua presença muda. Ela fala com mais clareza. Decide com mais firmeza. Age com mais precisão. E isso gera confiança externa. Pessoas confiam mais em quem transmite concentração. Empresas confiam. Clientes confiam. Parceiros confiam. E confiança gera oportunidades. O erro que destrói o foco. A maioria tenta focar apenas quando está motivada. Mas foco não nasce da empolgação. Nasce da repetição de disciplina. Você não espera a vontade. Você cria padrão. Carnegie não perguntava: estou com vontade de focar? Ele perguntava: isso constrói o futuro que decidi? Se sim, ele continuava: o mundo foi construído para que você não foque. Carnegie viveu em outra época, mas o princípio já era claro para ele. Dedo indicador apontando para a direita. Distração é a força mais poderosa contra a grandeza. Hoje isso é ainda mais forte. Notificações. Redes sociais. Mensagens. Notícias. Conversas inúteis. Urgências falsas. Nada disso parece perigoso isoladamente. Mas juntos, enfragmentam sua mente. E mente fragmentada não constrói nada grande. Carnegie dizia que a maioria das pessoas não falha por falta de talento. Falha porque nunca entra em concentração profunda o suficiente para produzir algo extraordinário. O cérebro se torna o que ele repete. Se você vive alternando atenção o tempo todo, sua mente aprende a ser superficial. Ela perde a capacidade de sustentar pensamento longo. Você tenta ler, e dispersa. Tenta trabalhar, e quer checar algo. Tenta aprender, e sua mente pede estímulo novo. Isso não é falta de inteligência. É treino errado. Carnegie treinava a mente como um atleta treina o corpo. Menos estímulo, mais profundidade. Cadeado fechado. Proteger o foco é um ato de autoridade. Carnegie não deixava o mundo decidir sua atenção. Ele decidia. Ele tinha períodos de isolamento mental. Momentos em que só uma coisa existia. Nada de interrupções. Nada de conversa paralela. Nada de distração externa. Porque ele entendia algo brutal. Quem controla sua atenção controla sua vida. Sinal de alerta: a mente viciada em estímulo não tolera silêncio. Quando você começa a proteger seu foco, a mente se agita. Ela pede estímulo. Quer distração. Quer novidade. Isso é abstinência. Carnegie dizia que, nesse momento, a maioria desiste. Volta ao celular. Volta à conversa. Volta ao ruído. Mas quem continua atravessa um ponto silencioso onde a mente se acalma. E quando a mente se acalma, ela começa a produzir ideias profundas. Lâmpada elétrica: o estado mental do gênio. Carnegie observou pessoas extraordinárias. E viu algo em comum. Elas passavam longos períodos em pensamento profundo. Sem interrupção. Sem urgência artificial. Sem ansiedade por resposta imediata. É nesse estado que item soluções complexas surgem. Item decisões ficam mais claras. Item criatividade aparece. Item visão estratégica nasce. Mas esse estado exige foco protegido. Como treinar foco de gênio na prática? Carnegie seguia 3 princípios simples. Tecla 1: faça menos coisas, mas termine. Mentes comuns começam muito. Mentes extraordinárias terminam. Cada tarefa concluída fortalece sua autoridade mental. Tecla 2: defina blocos de concentração total. Períodos onde nada mais existe. Sem alternar.
sem checar. Sem só um minuto. Isso constrói resistência mental. Tecla 3 suporte o desconforto da profundidade. Pensar profundamente cansa. A mente quer fugir. Mas é exatamente nesse ponto que o crescimento acontece. O foco imparável muda seu valor no mundo. Carnegie dizia que a maioria das pessoas vive ocupada. Poucas produzem algo relevante. Porque relevância exige profundidade. E profundidade exige foco sustentado. Quem desenvolve isso? Item aprende mais rápido. Item resolve problemas difíceis. Item constrói coisas maiores. Item se torna referência. Item se destaca naturalmente. Não por sorte, mas por estrutura mental. O efeito invisível do foco treinado. Depois de meses treinando sua mente, você pensa com mais clareza. Decide com mais rapidez. Se distrai menos. Produz mais em menos tempo. Sua mente deixa de ser barulhenta. Fica afiada. E mente afiada cria oportunidades. Alta tensão. Foco imparável é uma vantagem competitiva. Carnegie viu o foco como poder silencioso. Enquanto outros se dispersam, você constrói. Enquanto outros reagem, você planeja. Enquanto outros falam, você produz. E produção consistente chama a atenção. Não precisa se promover. Seu trabalho fala. Foco sem direção vira obsessão inútil. Carnegie dizia que há pessoas extremamente focadas. Mais focadas nas coisas erradas. Focam em discussões, comparações, preocupações, perfeccionismo excessivo, planejamento infinito sem ação. Isso não gera crescimento. Isso gera desgaste. O foco de um gênio precisa de alvo. Bem no alvo a pergunta que define sua grandeza. Carnegie fazia uma pergunta constantemente. Dedo indicador apontando para a direita. E isso que estou fazendo agora constrói algo que permanece? Se a resposta era não, e ele cortava. Porque ele entendia que a vida é construída por poucas decisões profundas, não por milhares de movimentos rasos. Foco mais direção igual poder construtivo. Quando sua mente está treinada, você ganha algo raro. Você consegue sustentar esforço em coisas que levam tempo. A maioria das pessoas só consegue focar no que dá prazer rápido. Carnegie focava no que construía o futuro. Ele aguentava processos longos. Trabalho sem aplauso. Aprendizado difícil. Momentos de silêncio. Decisões impopulares. Porque ele não focava no desconforto do presente. Focava no resultado do futuro. Como transformar foco em conquistas reais? Aqui está a transição do treino mental para a realização concreta. Tecla 1. Escolha um projeto de peso. Foco precisa de um alvo que desafie sua capacidade. Algo que aumente sua habilidade. Eleve sua responsabilidade. Te force a crescer. Te tire da média. Sem desafio, o foco enfraquece. Tecla 2. Sustente profundidade mesmo quando ninguém vê. Carnegie trabalhou anos sem reconhecimento. Mas ele sabia que profundidade constrói base. E base sustenta crescimento futuro. A maioria para quando não vê resultado rápido. O gênio continua. Tecla 3. Transforme repetição em maestria. Foco repetido na mesma direção cria algo raro. Excelência. E excelência é moeda. O mundo paga caro por quem faz algo em nível muito acima da média. Saco de dinheiro. Como o foco se transforma em riqueza. Carnegie não ficou rico porque trabalhava mais horas. Ele ficou rico porque sua mente focada produzia decisões melhores. Decisões melhores criam menos erros, mais acertos, mais visão estratégica, melhores oportunidades. Riqueza é resultado de decisões de alto nível repetidas. E decisões de alto nível nascem de mente focada. Balança foco também protege você de quedas. Carnegie viu pessoas crescerem rápido e perderem tudo. Por quê? Porque tinham talento e mais mente dispersa. Foco treinado cria estabilidade.
Você não entra em pânico fácil. Não toma decisões impulsivas. Não reage emocionalmente. Isso protege sua construção. Broto, o foco muda sua identidade. Depois de meses treinando a mente, você não é mais alguém que tenta se concentrar. Você é alguém concentrado. Você não é alguém que começa e para. Você é alguém que sustenta. Isso muda como as pessoas te veem. Muda como oportunidades surgem. Muda seu nível de responsabilidade. O gênio não trabalha mais. Ele pensa melhor. Andrew Carnegie percebeu algo que mudou sua trajetória. A maioria das pessoas usa a mente para reagir. Poucas usam a mente para criar. Quem reage vive apagando incêndio. Quem cria vive construindo sistemas. Foco imparável não serve para fazer mais tarefas. Serve para pensar em um nível mais alto. Carnegie não perguntava: o que preciso fazer agora? Ele perguntava. Dedo indicador apontando para a direita: o que, se eu fizer direito, elimina 10 problemas futuros? Isso é foco de gênio. Trabalhar na causa, não no sintoma. Bem no alvo. Foco de gênio é foco em problemas grandes. Pessoas comuns focam em urgências. Gênios focam em estruturas. Urgência resolve o hoje. Estrutura muda o amanhã. Carnegie focava em melhorar processos, organizar sistemas, fortalecer decisões, antecipar problemas, construir bases sólidas. Ele não gastava foco em pequenas distrações. Ele direcionava energia mental para o que mudava o jogo. Engrenagem: a diferença entre concentração e foco de gênio. Concentração é fazer uma tarefa sem distração. Foco de gênio é escolher a tarefa certa. Você pode se concentrar o dia inteiro e continuar pequeno. Mas se focar no que aumenta sua capacidade, sua influência e sua responsabilidade, sua vida sobe de nível. Carnegie treinou a mente para sempre perguntar: dedo indicador apontando para a direita: isso me torna mais valioso ou só me mantém ocupado? Essa pergunta elimina metade das coisas desnecessárias da sua vida. Fogo: o gênio não vive no curto prazo. A maioria das pessoas toma decisões baseadas no alívio imediato. O gênio toma decisões baseadas no impacto futuro. Carnegie suportava trabalho difícil, pressão, fases silenciosas, momentos de incerteza. Porque ele pensava em anos, não em dias. Foco treinado permite suportar o desconforto do presente para construir a liberdade do futuro. Foco imparável transforma você em referência. Depois de meses treinando a mente, algo muda. Você começa a resolver problemas com calma, pensar com clareza, agir com consistência, não se perder em caos. As pessoas percebem. Você se torna alguém confiável. E o mundo recompensa quem é confiável com responsabilidade maior. E responsabilidade maior gera crescimento maior. Saco de dinheiro: como foco de gênio cria riqueza. Carnegie não ficou rico por esforço físico. Ele ficou rico por qualidade mental. Mente treinada. Erra menos. Decide melhor. Vê oportunidades antes. Resolve problemas maiores. Mantém direção. Riqueza é consequência de decisões de alto nível repetidas. E decisões de alto nível nascem de foco profundo. Balança: o foco também te protege. Foco não serve só para crescer. Serve para não cair. Mente treinada. Não entra em pânico. Não reage por impulso. Não toma decisões emocionais. Não abandona planos no meio. Isso preserva tudo o que você construiu. Broto: a transformação interna. Chega um ponto em que você percebe. Você não luta mais para se concentrar. Você é naturalmente concentrado. Você não precisa se forçar a agir. Você simplesmente age. Você não é mais alguém que tenta melhorar. Você é alguém estruturado. Essa é a transição de esforço para identidade. Chega um momento em que você percebe que a diferença entre uma vida comum e uma vida extraordinária não está nas circunstâncias.
Está na capacidade de manter a mente sob comando por tempo suficiente. Treinar a mente como um gênio não é aprender truques mentais. É construir uma estrutura interna que não desmorona quando surgem dificuldades. Porque o mundo nunca ficará calmo o suficiente. Os problemas não vão parar. As distrações não vão diminuir. As pressões não vão desaparecer. Mas quando sua mente está treinada, você não perde direção em meio ao caos. Você não abandona decisões por causa de emoção momentânea. Você não troca construção por conforto. Você não para no meio do processo. Andrew Carnegie entendeu que o verdadeiro poder não é controlar o mundo externo. É não ser controlado por ele. O gênio não é alguém que sabe tudo. É alguém que sustenta foco, disciplina e clareza quando os outros se perdem. E isso gera algo raro. Estabilidade mental. Consistência de ação. Confiança interna. Capacidade de continuar quando ninguém vê resultado. É dessa base que nascem grandes conquistas. Não porque a vida ficou fácil, mas porque você deixou de ser o seu maior obstáculo. Quando sua mente aprende a obedecer sua decisão e não seu medo, você muda de nível. Suas escolhas melhoram. Sua postura muda. Sua presença muda. Seu padrão de resultado muda. E então parece que as coisas começaram a dar certo. Mas não foi sorte. Foi treinamento mental repetido, dia após dia. Andrew Carnegie resumiria tudo assim: você não se torna extraordinário em um grande momento. Você se torna extraordinário quando, em pequenos momentos diários, escolhe agir como alguém extraordinário. Foco imparável não é explosão. É direção mantida. E quem mantém direção por tempo suficiente, inevitavelmente chega onde a maioria nunca chega.